Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Salve, salve, amante da língua portuguesa! Vamos com tudo, mais um dos nossos encontros aqui na tribo. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro, seu professor de língua portuguesa, e nós vamos juntos, a partir de agora, nos debruçar em relação a este nosso edital da Polícia Militar de Sergipe. Você que vai fazer esse certame sabe que, desde sempre, é importante que você faça muitas, mas muitas questões, a fim de que você domine só tudo que a Selecom pode vir a cobrar no dia da sua prova, beleza? E é por isso que eu estou aqui. Eu vou mostrar para você os principais pontos que estão no seu edital e que foram cobrados recentemente pelo seu examinador, tá certo? Recentemente foram cobrados pelo seu examinador, tranquilo? Está se preparando para esse super concurso, mas ainda não possui material base, ainda se sente perdido, não tem um direcionamento, cara, faz o seguinte, eu vou deixar aqui para você, a tarjetinha tá bem aqui, ó, dos nossos colegas, dos nossos especialistas em concurso. Você vai entrar em contato com um dos nossos especialistas e vai contar a sua história, que vai dizer, olha, eu estou me sentindo assim, 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 eu preciso de uma preparação mais direcionada, como eu posso fazer essa preparação, por onde eu devo partir, ainda dá tempo, e desde já eu te antecipo, ainda dá tempo de que você faça uma boa prova, principalmente na parte de português, você vai ver comigo que sua banca é bem tranquila. Certo? Então faz o seguinte, o QR Code está aqui na sua tela, você pode escaneá-lo, ou você pode entrar em contato aqui com um dos nossos colegas da nossa seção de especialistas, tá certo? O que é que eu faço, Marcelo? Escaneie o QR Code ou entre em contato por meio destes números que estão aparecendo aqui na sua tela. Você não vai perder essa super oportunidade, principalmente você que sonha em ser policial militar, tranquilo? Show, massa demais. Ó, hoje eu preparei aqui pra gente algumas questões que recorrentemente a nossa banca costuma cobrar. Eu espero que este ponto, espero principalmente que esta nossa aula, ela seja sim um marco na sua preparação. Que a partir de agora você comece a entender qual que é a funcionalidade da sua banca, porque nós temos duas perspectivas, tá? A primeira perspectiva é, eu preciso dominar o conteúdo. Aqui, olha, eu diria que é 80% da situação, 70%, 80%, dominar o conteúdo, ou seja, saber acerca de gramática, saber acerca de interpretação de textos, enfim, das diversas facetas que existe ali na sua preparação. Você tem que dominar o conteúdo. Após dominar o conteúdo, você necessariamente precisa entender também a banca. Marcelo, mas se eu estou saindo atrás dos meus concorrentes, o que é que eu vou fazer? Se você não consegue chegar aqui dominando o conteúdo, você vai chegar aqui conhecendo a sua banca. Obviamente que no processo de conhecer a sua banca, você também vai passar a dominar, não todo, mas boa parte do seu conteúdo. E é por isso que nós estamos aqui. Para aquele aluno que já está avançado, só está fazendo suas revisões, que é o ideal, é o mundo ideal, cara. Se o edital sai, você já está ali só fazendo revisão, tá show de bola, você está tranquilo, vai revisando. Ah, o caderno de erro, errei essa questão, ou errei aquele determinado ponto, ainda não estou conseguindo diferenciar complemento e adjunto, complementa lá no teu caderno, coloca lá no teu caderno a informação atinente, enfim, este é o mundo ideal. Mas para aquele aluno que ainda não havia começado sua preparação em tenro tempo, né, em um determinado tempo anterior, conhecer a banca é fundamental, e é por isso que nós estamos aqui, tá certo? Vamos com tudo, eu já vou colocar aqui para você o nosso material. Bom, na sua tela está o nosso material, tranquilo? Antes, vem cá, e aí me esquecendo, né? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, cara, custa nada, bicho, custa nada. Deixa o like aí, cara, fortalece o nosso time, a tribo precisa de que você deixe o like, porque assim, deixando o like, o YouTube entende que este nosso conteúdo é relevante e passa a indicar para mais pessoas. Olha como é uma cadeia de valor. Ó, você deixa o like, o YouTube entende que é relevante, ele entrega para mais pessoas. Entregando para mais pessoas, outras pessoas serão beneficiadas a partir do seu simples like, a partir do seu simples comentário. Ao deixar o like, você compartilha ainda mais, você propaga ainda mais estas aulas que aqui são disponibilizadas para você pela tribo, certo? Ao término dessa aula também, se ela foi positiva, se ela trouxe algo, agregou a você, faz o seguinte, deixa aqui abaixo o comentário. Se ela trouxe alguma dúvida, deixa abaixo o seu comentário. Se você acredita que exista algo, outra metodologia que possa ser utilizada na resolução de uma ou outra questão, deixa aqui abaixo também, beleza? Vamos com tudo, ó. Parar de enrolação, vem com tudo na sua tela, a nossa questãozinha de número 1, na verdade é o nosso texto, né? Vou fazer o seguinte, pegar aqui o marca-textinho, tá aqui a questão. Vamos logo para cá, ó. A questão nos fala o seguinte.
A função da linguagem, meu irmão, está no seu edital e muito provavelmente será cobrado. Ou se eu dissesse assim para você, ó, se eu tivesse uma dica a dar a você, eu diria, cara, conheça as funções da linguagem, tá certo? Conheça as funções da linguagem, beleza? Marcelo, por quê? Porque as funções da linguagem, quando o seu examinador as coloca ali no seu edital, normalmente ele cobra, ok? Fiz muitas, mas muitas questões da sua prova. Então, o escopo em relação, né, à quantidade de questões, ela é suficiente para saber o que o seu examinador vai cobrar no dia da sua prova. Então, guarda este primeiro ponto, função da linguagem. Tranquilo. Nós temos a função fática, que é aquela utilizada para fazer um teste de canal de comunicação, ok? Então, falou em canal de comunicação, falou na função fática. Temos a função emotiva, que é aquela função que trata sobre o eu, sobre o eu. Então, quando você vir um texto falando, eu te quero, moça bela, eu sinto muitas dores, veja, o eu, a função que trata acerca do eu, é a função emotiva. Eu tenho ainda a função conativo-apelativa, é aquela que busca convencer, é aquela que busca convencer, ok? Aqui, obviamente, como tal qual a sua prova, né, é ABCD, ele colocou só 4 funções, mas existem outras que eu vou colocar para você. Função referencial, que é aquela que busca informar, ok? Eu vou colocar as 2 restantes, tá certo? Ó, ladinho aqui. Você ainda vai ter a função chamada de metalinguística, metalinguística. Opa, canetinha, tá aqui. Metalinguística, ok. E aquela que faz o quê, Marcelo? Que usa o código, para explicar o código. Usa o código para explicar o código. Como assim, Marcelo? Um dicionário, por exemplo. Um dicionário, certo? Ele possui a função metalinguística. Por quê? Porque ele utiliza a língua para explicar a própria língua, né? Por exemplo, a definição de sabedoria. Qual que é a definição de sabedoria? O dicionário vai tratar para você. Veja, eu estou dando a definição de sabedoria a partir da palavra. Entende? Então, é o texto ou o código falando a respeito do próprio código, né? Tranquilo? Então, metalinguística e, por fim, a função poética. A função poética tem um foco. Qual que é o foco da função poética? Foco na estrutura. Foco na estrutura. Ou seja, quando eu tiver um poema, certo? A função poética é aquela associada a um poema, tá bom? Show de bola. Normalmente, função poética e função emotiva não são colocados dentro como acessão, né? Não são colocados como acessão a serem utilizadas. Sabendo, já revisando todos esses pontos aí associados às 6 funções da linguagem, o que é que eu tenho que fazer? Ora, agora eu vou ler o texto para saber acerca de qual função o texto está ali tendo como predominância. Cientistas encontram fóssil de rinoceronte de 32 mil anos intacto. Ó, se eu quisesse eu já pararia aqui. Por quê, Marcelo? Porque eu estou vendo que o texto ele possui um título. O texto possui um título, ele está me informando acerca de algo. Ah, já bati. Já sei acerca do que este texto está tratando, acerca de qual função da linguagem aqui eu tenho como predominante. Já dominei. Por quê? Porque o texto está informando. Ah, é assim que funciona? É assim que funciona, é assim que você vai fazer no dia da sua prova. Mas vamos ler. Bora. Baixas temperaturas teriam conservado a pele e os pelos do animal. A espécie foi encontrada na região da Sibéria. Um grupo de pesquisadores desenterrou um fóssil de uma espécie pré-histórica de um rinoceronte na região russa da Sibéria.
O corpo do rinoceronte lanoso, Coelondonta antiquatis, segundo as análises, aqui deve ser o nome científico, né? Segundo as análises, data de aproximadamente 32 mil anos atrás. No entanto, as baixas temperaturas podem ter ajudado a preservar o animal praticamente intacto por todos esses anos. O animal, apelidado de rinoceronte de Absky, teria vivido de 4 a 5 anos, um jovem adulto para a espécie. Ele foi encontrado em uma região de permafrost, onde o solo permanece congelado durante todo o ano, em 2020. Mas as novas descobertas só foram divulgadas recentemente em artigo publicado na revista científica Doclad Earth Science. Entre outros exemplares de rinocerontes lanosos, já haviam exemplares de rinoceronte lanosos já haviam sido identificados na Sibéria, mas nunca tão bem preservados. O fóssil permaneceu tão intacto que até parte da pele e dos ossos do animal podem ser observadas. Aí ele diz: esta é uma descoberta verdadeiramente única que nos permitirá estudar mais profundamente a história da região, sua fauna antiga. Continuando, clima e condições geológicas, destacou Antonali Nikolev, reitora da Universidade Federal do Noroeste, Universidade Russa, para onde o exemplar foi doado. O rinoceronte lanoso foi um animal herbívoro que surgiu por volta de 3,6 milhões de anos atrás, habitou a região até por volta de 11.700 anos atrás. A extinção do animal teria acontecido por conta do aumento da temperatura terrestre. De boa, né? De boa demais. Assim, o que é que o nosso texto está fazendo? Ora, o nosso texto está informando acerca de algo. A função que informa, a função que é objetiva, ela informa é o quê? É a função referencial, questão de número 1, tranquilaça. Bora para 2. O corpo do rinoceronte lanoso, segundo análises, data de aproximadamente 32 mil anos atrás. No entanto, as baixas temperaturas podem ter ajudado a preservar o animal, praticamente intacto por todos esses anos. Os dois conectivos em destaque poderiam ser substituídos respectivamente sem prejuízo de sentido por. Vamos lá. Devido às, todavia, devido às, apesar de, em conformidade com, todavia, em conformidade com e apesar de. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo para resolver este tipo de questão? E acerca de que tipo de questão estamos tratando? Outro ponto importante, outro ponto de prova, são os conectivos, né? Sua banca ama a utilização de conectivos, ok? Tranquilo. Uma vez sabendo que aqui eu estou tratando acerca de uso de conectivos, o que é que eu preciso saber? Bom, classificação. Decore as conjunções. Não tem saída, você precisa decorar as conjunções. Segundo, é uma ideia de conformidade. Conformidade, certo? Conformidade. Tranquilo. Se segundo me dá uma ideia de conformidade, eu tenho de buscar um conectivo que o substitua com valor conformativo. Tranquilo. No entanto, me dá uma ideia de adversidade. Adversidade. Ou seja, eu devo buscar um conectivo adversativo. Tranquilo? Show. Marcelo, onde é que eu tenho, dentro do meu estudo, os conectivos associados à conformidade? Lá nas orações subordinadas adverbiais. Eu tenho uma pancada de conectivos lá para estudar. São 9 classificações no total, dentre elas a conformativa. Marcelo, onde é que eu tenho, dentro do meu edital, o tópico associado à adversidade? Cuidado, nas orações coordenadas sindéticas, tá bom? De valor adversativo. Você tem um total de 5 tipos de orações coordenadas sindéticas a estudar. Tranquilo? Então aqui você tem 9 tipos.
aqui você tem 5 tipos. Lembrando que aqui você está diante das orações subordinadas e aqui diante das orações coordenadas. Tem que decorar? Tem que decorar. Vamos lá, bora. Devido às. Veja, segundo pode ser substituído por devido? Não, devido às não. Devido às tem uma relação mais causal, explicativa. Então, devido às eu descartei aqui e aqui. Ok, não me servem A e B. Em conformidade com. Opa, tranquilo. Se é segundo, é conforme, é uma ideia conformativa. Tá valendo. Agora, olha a letra C. Ele coloca todavia e a letra D ele coloca apesar de. Note. Um único conectivo destes dois que tem valor adversativo é o todavia. Encontrei meu gabarito, letra C. Aí você fica com a orelha em pé. Por quê? Porque o apesar de é um valor concessivo, tá certo? É um termo de valor concessivo. Vamos colocar aqui. A ideia aqui é um conectivo concessivo. Beleza? É uma ideia de concessão. Tranquilo? Show de bola. Denota, ou seja, denota com, certo? Então, show. Conectivo concessivo, logo denota concessão. Perfeito. Já o conectivo todavia indica, tal qual o conectivo, no entanto, adversidade. Decore. No entanto, todavia, entretanto, mas, todos são valores adversativos. Continuando. 3. O animal, apelidado de rinoceronte de Absky, teria vivido de 4 a 5 anos, um jovem adulto para a espécie. No trecho, o emprego da locução verbal em destaque indica que o rinoceronte de Absky, aqui deve ter sido translineação, né? O programa deve não ter aceitado, mas não tem problema, certo? O rinoceronte de Absky certamente viveu de 4 a 5 anos, provavelmente viveu, certamente não viveu ou provavelmente não viveu. E aí, o que você assinalaria nesta nossa análise? Vamos lá? Bora pensar? Bora. Teria vivido, primeiro. Eu tenho uma certeza? Não, eu tenho uma dúvida. Aqui é uma dúvida. Incontestavelmente, é uma dúvida, não é verdade? É. Teria vivido, não é certeza. Ok? Ok. Então, se eu não tenho certeza, certamente eu descarto. Se ele teria vivido, eu estou dizendo, olha, ele pode ter vivido. Ele pode ter vivido. Veja que a letra D diz provavelmente não viveu, não tem nada a ver. Certamente não viveu, não tem nada a ver. Só me resta a letra B. Só me resta a letra B. Provavelmente viveu de 4 a 5 anos. O teria vivido equivale a uma ideia de provavelmente viveu, tá certo? Tome cuidado com locuções verbais. Elas são muito cobradas, principalmente o valor semântico, pela sua banca. Então, gabarito letra B de bravo. Qual é o tópico aqui, Marcelo? Morfologia, em especial o verbo. Continuando. Em seu grupo de pesquisadores, desenterrou, opa, falar em verbo, né? Um fóssil de uma espécie pré-histórica de rinoceronte na Rússia da Sibéria. Neste trecho, o verbo está flexionado no. Vamos lá. Nosso querido e amado pretérito, né? Nosso querido e amado pretérito. Vamos traçar aqui uma linha do tempo, certo? Ok. Nesta linha do tempo, você vai guardar aí no fundo do seu coração que aqui à frente você vai ter o futuro. Vamos trabalhar só com a linha reta, né? Futuro do presente. Vamos colocar aqui bem aqui. Você vai ter o presente, que é o que ocorre, é o que está ocorrendo, é o que ocorre agora. E aqui você tem o chamado pretérito, que é o que ocorreu. É o passado, pretérito. Esse pretérito, ele pode de fato ter ocorrido, ou ele pode ter ocorrido, na verdade, né? Ele pode, com certeza, ou ele pode ser um pretérito chamado de futuro do pretérito, que é uma ação dependente de outra no passado, ok? Mas aqui, o que nós vamos trabalhar é o que sua banca costuma cobrar, certo? E em se tratando do que sua banca costuma cobrar, você precisa nominar 3 tipos de pretérito. Marcelo, que pretéritos são esses? São os pretéritos que você vai chamar de perfeito,
Perfeito. 2, imperfeito. Imperfeito. E 3, que você vai chamar de mais que perfeito. Perfeito. Tranquilo? Show. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Marcelo, o que é que eu tenho no perfeito? O que é que eu tenho no imperfeito? O que é que eu tenho no mais que perfeito? Vamos lá? Bora. Vou colocar por meio de palavras-chave, tá certo? No pretérito perfeito, você tem uma ação acabada. Acabada. Você pode chamar também de ação única. Ou no pretérito imperfeito, você tem uma ação prolongada. Ou você pode chamar também de ação continuada. Prolongada. Ok. E por fim, no mais que perfeito, você tem uma ação anterior. Anterior a outra ação. Ação anterior a outra ação. Show de bola? Show de bola. Então, estão aqui estipulados para a gente todos os pretéritos necessários para que façamos uma boa prova. Vamos lá de novo. Pretérito perfeito é uma ação acabada no passado. Óbvio, tudo aqui é passado, porque é pretérito, tá? Só lembrando, pretérito é igual a passado. Pretérito é igual a passado. Só para que você rememore. Ação. Se essa ação ela foi acabada, ela é chamada de pretérito perfeito. Vamos pegar o verbo comer. Ó, verbo comer. É um verbo de segunda conjugação. Vou pegar esse verbo, vamos colocar no presente do indicativo. Em se tratando de presente, seria o quê? Eu como. Em se tratando de pretérito, eu tenho duas formas, na verdade, 3, né? Como é que eu vou definir isso, Marcelo? Veja comigo. Se for o pretérito perfeito, eu comi. Pretérito perfeito, eu comi. Veja que é uma ação acabada, uma ação única. Agora, se eu quisesse dizer para você que é uma ação continuada, o que eu diria? Eu comia. Veja, não é uma ação única. Ou ela se prolongou, ou ela ocorreu por mais de uma vez. Eu posso dizer assim para você, olha para mim, rapidez, ó. Eu comia bolos. Pode ser que isso tenha ocorrido uma única vez e eu continuei comendo. Percebe? Então, é uma ação prolongada. Pode ser que isso tenha ocorrido mais de uma vez. Rapaz, eu comia bolos. Hoje eu não como mais, porque tem muito açúcar. Mas eu comia bolos. Veja, a ação, ela pode não ter ocorrido somente uma vez e ter tido continuidade. Eu comi bolo um dia, na outra semana comi, na outra eu comi. Veja, eu comia de toda forma. Percebe? Ok. E o pretérito mais que perfeito, ele tem uma marca desinencial. Eu posso dizer assim, ó, eu comera, certo? Sem o acento, porque se você coloca o acento no A, fica comerá, né? Se torna um oxítona, comerá. Eu comera bolo, tranquilo? Ok. Que equivale também a tinha ou havia comido. Tinha ou havia comido, certo? Topzera, show de bola, massa. É isso que nós temos. Em relação, lembrando, aqui eu estou falando em relação ao tempo. Marcelo, e em relação ao tal do modo? Eu vou destrinchar aqui, deixar bonitinho para você, porque daqui a pouco nós vamos ter outra questão relacionada a isso, tá? E em relação ao modo, a fim de que eu consiga rememorar. Bom, modo nós temos 3. Temos 3 modos, certo? Quais são os modos que nós temos? Vamos lá, bora. Nós temos um modo que você vai chamar de indicativo, tranquilo. 2, temos um modo que você vai chamar de subjuntivo, E 3, o modo que você vai chamar de imperativo. Como é que funciona aqui? Olha como é simples, olha como é de boa. Modo indicativo, palavra-chave, tudo por meio de palavra-chave. Ó, é o campo da certeza, ou seja, se afirma algo com certeza, firmeza. Eu comia, eu comi, eu comera. Veja, eu tenho certeza na afirmação. Eu farei, se fosse o futuro. Presente, eu faço, no verbo fazer. Se fosse o verbo comer, eu como. Futuro, comerei. Percebe? Certeza. Subjuntivo é o campo da dúvida.
talvez eu coma. Se eu comesse, quando eu comer, veja, eu tenho uma ideia de dúvida, certo? E o imperativo, o que é um imperativo? O imperativo nada mais é do que uma ordem. Ordem, certo? Pedido, conselho, enfim, certo? Tranquilo? Show demais. Vem cá. Desenterrou, sem olhar para as opções. Primeira coisa que eu vou analisar, tempo ou modo? Tanto faz, tanto faz. Começa pelo modo. Vamos lá. Desenterrou é uma certeza? É. Então é indicativo. Ok, o modo eu encontrei. E o tempo? Bom, desenterrou é presente, passado ou futuro? É passado. Se é passado, é pretérito. Ok. É perfeito, é imperfeito ou é mais que perfeito? E aí? Só você pensar. Desenterrou é uma ação única no passado. Então, eu estou diante de um pretérito perfeito. Marcelo, se fosse o imperfeito, desenterrava. E o mais que perfeito, desenterrara. Ele desenterrara, nesse caso eles, né, pesquisadores. Um grupo, né, na verdade, a concordância é um grupo. Um grupo desenterrara um fóssil. Percebe? Então, estou diante de um pretérito perfeito do indicativo, gabarito, letra A. Ou guarda esse esquema porque ele é muito valioso para a sua banca. Muito mesmo. Com ele você resolve diversas questões. Vamos para a questão de número 5, que vai dizer o seguinte. O fóssil permaneceu tão intacto que parte da pele dos pelos do animal podem ser observadas. Neste trecho, a palavra pelos foi acentuada. Isso pode ser explicado pelo fato de que, vamos lá, veja, a palavra pelo, ela pode ter dois significados. Você concorda comigo? Sim. Eu posso ter o por mais a figura do nosso querido pronome, certo? Ok? Posso ter a preposição, show de bola, ok? Posso ter a figura da preposição aqui. E posso ter a figura, perdão, do nosso artigo, né? Por mais o. Tranquilo? Por mais o. Preposição mais artigo. Deixe-me só pegar aqui a corzinha azul. Para indicar que aqui é uma preposição e aqui é um artigo, tá bom? Então, poderia ser o pronome? Até que poderia, né? Mas normalmente é a preposição mais um artigo. Ok. Além disso, Marcelo, além disso, qual que seria a outra definição que nós poderíamos ter para esse pelo? O pelo aí também poderia ser um substantivo. Substantivo, certo? Ok. Para diferenciar pelo, tendo preposição mais a figura do artigo, de pelo substantivo, havia, antes, né, da vigência do atual acordo ortográfico, a utilização, ó, do circunflexo no P. Ok? No Ezinho aqui, ó. Pelo. Show? Mas o que é que acontece? O novo acordo trouxe para a gente a ideia de que isso não mais iria ocorrer. De bola? Então, a palavra pelo, de acordo com as bases do novo acordo ortográfico, não recebe mais a figura de acento. Então, é pelo, tanto preposição mais artigo, como é pelo também para substantivo. Vamos lá, ver o que é que o item nos diz. É uma questão de acentuação. Ele diz o seguinte: houve erro na revisão do texto, visto que a ortografia padrão atual é pelos. Não, posso descartar. Atualmente, o acordo ortográfico, essa palavra já não é mais acentuada, como no passado. Ok, no passado ela já foi, hoje não mais. Outro exemplo era para. Certo? Para de parar, verbo parar, e o para preposição, para se diferenciar, havia o circunflexo. Hoje não mais há. A palavra destacada admite duas grafias? Não. O texto foi escrito em uma linguagem informal? Não. Nosso gabarito é a letra B na questãozinha de número 5. Continuando. Agora, nós vamos resolver uma outra prova, porque normalmente, olha para mim, normalmente sua banca trabalha na base de 5 questões de língua portuguesa por prova. Isso é o que não é o caso da sua prova, certo? Mas é o que normalmente a sua banca traz nas provas em si. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei 5 questões de uma prova e 5 questões de outra prova. E nós vamos trabalhar aqui, certo? Vamos lá, para cima. Leia o texto abaixo. Aí ele diz, leia o texto a seguir, né? MP do Rio vai usar IA, ou seja, inteligência artificial, para analisar registros de candidaturas.
Ok, tenho aqui um título, né? Já sei, já estou munido a partir do título do texto para ler. Já sei acerca do que o texto vai tratar. Bora lá. O Ministério Público do Rio de Janeiro começou a utilizar nesta semana uma nova ferramenta de inteligência artificial para auxiliar nas eleições deste ano. O robô vai trabalhar na análise. Opa, calma aí. O robô. Uma nova ferramenta. Ferramenta de inteligência artificial. Veja que robô está para ferramenta de inteligência artificial, certo? Robô retoma, por meio aqui da nossa relação coesiva, uma ferramenta de inteligência artificial. O robô vai trabalhar na análise de registros de candidatura. Essa ferramenta, de novo, retomada do quê? Da ferramenta de inteligência artificial. Pretende, a partir de dados que são inseridos nos órgãos públicos, levar à mesa do promotor de justiça informações sobre candidatos os quais tenham sido condenados ou representem os candidatos, outras questões que não permitam a sua candidatura, a candidatura destes candidatos, ou o registro destes candidatos. Inclusive, por exemplo, os requisitos da lei da ficha limpa. Ei, Brasilzão, se aqui rolar ficha limpa, enfim. Explicou o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos. O principal objetivo é dar celeridade ao processo, rapidez, ao processo de avaliação de eventual impugnação de candidaturas pelos promotores de justiça. Essa ferramenta, de novo, voltando lá, a ferramenta de inteligência, era feita por um membro do Ministério Público, certo? Essa tarefa, perdão. Então, aqui não é ferramenta, não. Ou seja, onde foi que eu tirei ferramenta? Deixa-me só passar aqui. A leitura é rápida, dinâmica, às vezes você acaba se perdendo. Vamos lá. Essa tarefa, a tarefa de quê? A tarefa de analisar, certo? Qual que era o candidato que havia ou não, ali tinha ou não o nome sujo, né? Possuía ou não nome sujo, era feita por um membro do Ministério Público, que pesquisava manualmente o nome de cada candidato em diferentes sistemas de informação. Olha a trabalheira, né? Agora, a verificação deixa de ser apenas manual e o robô, agora sim, retomando a ferramenta de inteligência artificial, faz o primeiro filtro dos dados, capaz de apontar de forma, passando rápida e possível, os inelegíveis. Na avaliação do procurador Luciano Matos, a ferramenta, ou seja, a ferramenta de inteligência artificial, é o primeiro passo para melhorar a transparência nas eleições. Abre aspas. É o primeiro trabalho que estamos desenvolvendo para as eleições municipais, buscando cada vez mais a lisura e regularidade no pleito deste ano. Fecha aspas. Com o uso, aqui eu posso dizer que é uma citação. É uma citação. Ok. Com o uso da nova ferramenta, de novo, retomando lá a ferramenta de inteligência artificial, o Ministério Público solicitou, por exemplo, a impugnação do registro da candidatura de Maria Aparecida Panicete ao cargo de vice-prefeita do município de São Gonçalo do Rio, né? O robô detectou condenações da candidata em trânsito em julgado, ou seja, definitivo, por improbidade administrativa e suspensão de seus direitos políticos, além de estar inelegível até 2031. Maria Panicete foi eleita prefeita da cidade em 2004 e 2008. A reportagem tem contato com Maria Panicete. Vamos aqui à questão. A questão nos diz a principal finalidade do texto. O foco é finalidade. Qual que é a principal finalidade do meu texto? E como identificar? Veja, aqui o tópico que está sendo abordado, trabalhado, é o tópico de compreensão e interpretação. Então, o seu examinador, ele cobra a finalidade na parte de compreensão, de interpretação de texto. Qual que seria a principal finalidade? Vamos lá. Indicar quais são os candidatos inelegíveis no Rio de Janeiro, criticar o trabalho manual realizado por membros do Ministério Público, apresentar uma nova ferramenta mais eficaz na análise de registros de candidatura, ou letra D, demonstrar com exemplos como funciona o registro de candidatura de cargos eletivos. Apresentar,
criticar ou indicar. Veja que quando ele cobra finalidade, o examinador ele vai trazer um verbo normalmente no infinitivo. Um verbo normalmente no infinitivo, certo? Ok? Vamos pensar? Bora. Marcelo, qual o primeiro passo para encontrar a finalidade? Encontrar o meu título. Eu possuo o título? Possuo. Qual que é o título do meu texto? Ora, Ministério Público do Rio vai usar inteligência artificial para analisar registros de candidatura. Veja, descobri. O texto está tratando, o tema principal do texto é sobre a utilização da IA como essa ferramenta para a análise de candidaturas. É verdade. Então, a principal função, letra A, indicar quais são os candidatos inelegíveis do Rio de Janeiro? É isso? Não. Essa não é a principal finalidade do texto. Pode ser a principal finalidade do equipamento de inteligência artificial que foi criado. Sim, a principal finalidade do equipamento, da IA, é indicar quais os candidatos inelegíveis. Aí sim. Mas do texto, não. Letra B, criticar o trabalho manual realizado pelos membros do Ministério Público? Jamais. Não, o texto está fazendo isso não. O texto, na verdade, ele diz que é muito trabalho para que os membros do Ministério Público façam, né? Ele deixa transparecer que há ali uma crítica à ausência de servidores, né? A ausência de pessoas para realizar esse trabalho, né? Era muito trabalho para pouca gente. A letra C, apresentar uma nova ferramenta mais eficaz na análise de registros de candidaturas. Aqui eu gostei. Letra C tá belíssima. Letra D, mostrar com exemplos como funciona o registro de candidato. Que não, nada a ver. Então, gabarito da questãozinha aqui respectiva, 6, é a letra C de casa. Continuando. Outra questão de texto. De acordo com o texto, a inteligência artificial será capaz de, de novo, uma questãozinha batida, porém voltada a compreensão textual. Estou diante de uma questão de compreensão textual. Show de bola? A inteligência artificial será capaz de prejudicar o bom andamento das eleições, haja vista o expressivo número de erros no uso dessa ferramenta. Será capaz de realizar uma lista prévia de todos os cidadãos e cidadãs elegíveis a cargos públicos com certificado dos órgãos da Justiça. Será capaz de apresentar uma lista de candidatos condenados sem possibilidade de erros a partir dos dados disponibilizados pela Justiça. Ou será capaz de auxiliar o trabalho do Ministério Público, que apresentará melhores resultados, mas que precisará continuar contando com o trabalho humano na tarefa de analisar as candidaturas ou de analisar candidaturas. E aí, o que você marcaria nessa nossa sentença? É só pensar, vamos junto, vai dar tudo certo. Ó, vamos eliminar. Aqui é igual o jogo dos 7 erros. Você vai eliminando. Cara, o que é extrapolação, o que é uma ideia aqui que eu não posso inferir, né? O que é uma análise que eu nem posso chegar a esta análise, né? O que é que eu estou passando, em que eu estou pecando passando desta análise. Vamos ver o que é que a gente consegue visualizar. Vamos na letra A. Prejudicar o bom andamento das eleições. Cara, calma aí. Na verdade, a inteligência artificial ela vai ajudar o bom andamento das eleições. O texto afirma isso, né? Há uma citação, se você voltar comigo aqui, ó. Olha a citação. É um primeiro trabalho que estamos desenvolvendo para as eleições municipais, buscando cada vez mais lisura e regularidade no pleito deste ano. Tá bem aqui, ó. Percebe? Então a letra A não vai prejudicar o bom andamento, não, vai ajudar o bom andamento. B. Realizar uma lista prévia de todos os cidadãos e cidadãs elegíveis a cargo com certificado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver aqui, na verdade, a lista que será feita uma lista de candidatos que respondem ou responderam, que são inelegíveis, de acordo com o que é estipulado pela Justiça. Letra C. Apresentar uma lista de candidatos condenados, sem possibilidade de erros. O problema está aqui. Sem possibilidade de erros, não. Até porque se você voltar comigo, você vai ver. Olha bem aqui no nosso último período. Agora, a verificação deixa de ser apenas manual.
Se ela deixa de ser apenas manual, indica que além de ser manual, olha o apenas aqui, ó, que é um pressuposto. Aqui eu tenho um pressuposto, ok? Ela deixa de ser apenas manual, ou seja, ela está para além de manual. Além de ser manual, ela também é digital, certo? E o robô faz o primeiro filtro dos dados. Então, primeiramente, ela vai ao robô. E depois do robô, ora, depois vai a pessoa, né? Um servidor vai lá e verifica, certo? Capaz de apontar de forma rápida os possíveis inelegíveis. Então, veja que, ao mesmo tempo, aquele trecho que acabamos de ler, ele indica aqui que a letra C está inadequada. Apresentar uma lista de candidatos condenados sem possibilidade de erros? Não. Porque eu tenho o primeiro filtro, que é o do robô, e o segundo, que são os seres humanos, né, fazendo ali o seu trabalho, né, os servidores do Ministério Público. Então, de quebra, eu já encontrei meu item, letra D. Qual que é a função? Auxiliar o trabalho do Ministério Público, que apresentará melhores resultados. Ok, o texto diz, né, que o que se busca são melhores resultados. Mas que precisará continuar contando com o trabalho humano para analisar as candidaturas. Correto. O primeiro filtro é o do robô e o segundo filtro é feito por quem? É feito pelos servidores. Gabarito letra D na 7ª questão. Vamos à próxima questão, a questãozinha de número 8. Com relação ao modo de organização discursivo, o texto é predominantemente bacana. Uma questão que fala acerca de tipologia. Tipologias textuais. Tópico do seu edital e sobre o qual nós vamos agora nos debruçar. A letra A fala injuntivo. Vamos colocar aqui do lado? Bora. Por meio de palavras-chave, o que cada um destes termos significa. Tranquilo? Injuntivo é o termo, o texto, né, a ideia, que faz uma prescrição, ou seja, ele prescreve. Ok? Então, texto injuntivo é o texto que prescreve. Exemplo, Marcelo, uma bula de remédio. Uma bula de remédio é o principal exemplo de texto injuntivo. Outro exemplo, um manual. Um manual é um texto injuntivo, porque ele prescreve como você deve proceder. Então, a ideia de prescrição está associada ao texto injuntivo. Narração, perdão, o próprio nome já está falando, né? A própria definição, né? É bem sugestiva. Narrate. O que é? Lembre-se de uma partida de futebol, em que eu tenho a figura do narrador. Né? Lembre-se da partida de futebol, em que eu tenho a figura do narrador. O que é que o narrador faz? Ele conta, certo? Ele conta. Conta história. Conta histórias, certo? Há uma contação de histórias. Então, a narração é uma contação de histórias. Aqui eu tenho verbos de ação. Ok? Aqui eu tenho elementos da narrativa. Eu tenho, por exemplo, personagem. Eu tenho, por exemplo, um tempo. Eu tenho, por exemplo, um espaço. Eu tenho um clímax e assim sucessivamente, né? São elementos da narrativa. Ok, verbos de ação, elemento da narrativa, contação de história. O texto expositivo e o texto argumentativo. Aqui, eu vou precisar colocar bem aqui, ó, o chamado texto dissertativo, certo? Marcelo, o que é o texto dissertativo? O texto dissertativo é o que trata acerca de um assunto. Esse texto dissertativo, ele pode ser expositivo, ou seja, sem marcas subjetivas, ou ele pode ser argumentativo. Ou seja, com marcas subjetivas. Então, olha aqui, vamos lá. De ladinho, vem cá. Pronto, foi. Expositivo. Sem marcas argumentativas. Sem marcas argumentativas. Não busca convencer. Não busca convencer. Ele apenas expõe. Ok.
Texto dissertativo expositivo, ele apenas expõe, não há marcas argumentativas. Em contrapartida, eu tenho um texto argumentativo, olha aqui, ó. Há marcas argumentativas. Há marcas argumentativas. Olha a contraposição, ó. Busca convencer. Ok, Marcelo, tranquilo. Lembrando, ele colocou aqui apenas tipologia injuntiva, narrativa, expositiva e argumentativa, que fazem parte da tipologia dissertativa. Só que ele não colocou a tipologia, e eu vou colocar aqui para você, para o seu estudo ficar completo, a tipologia chamada de descritiva. Certo? Ok. Ou descrição, né? Na tipologia descritiva, o que eu tenho é justamente a utilização de descrições. Ou seja, eu tenho uma realidade estática. É uma realidade estática. Aqui eu tenho verbos de estado. Além de verbos de estado, eu tenho adjetivos, muitos adjetivos sendo utilizados, né? Por quê? Porque eu tenho a figura de uma descrição. Show de bola? Massa demais. Então, todas as tipologias textuais, a fim de que você revise comigo. O nosso texto, veja, ele não é um texto injuntivo porque ele não prescreve. Ele não é narrativo porque ele não está narrando uma história. Ele está, na verdade, argumentando ou expondo. Ele está dissertando. Então, em um primeiro momento, em uma primeira tela, ele disserta, não é verdade? É. Só que essa dissertação que ele faz é uma dissertação sem marcas argumentativas. Ele apenas expõe. Olha, está sendo utilizado ou será utilizado neste ano, né? Uma nova ferramenta. Então veja que ele diz que será utilizada uma nova ferramenta no ano presente. Ou seja, aqui ele só apresenta. Se ele só apresenta, ele só expõe. Ele não quer convencer ninguém acerca de algo. Ele não disse, olha, essa ferramenta é boa, essa ferramenta é positiva, ou essa ferramenta vai trazer prejuízo. Não. Ele só busca única e exclusivamente, ó, expor algo. Então, qual que é a tipologia? Ela é dissertativa e expositiva, mas veja que o examinador colocou só expositivo, não tem problema. Ó, letra C. Argumentativo não. Argumentativo seria se houvesse aqui a possibilidade, né, de o examinador argumentar, né, ou de o autor do texto, melhor dizendo, argumentar acerca do que foi ali trazido no nosso texto. Tá bom? Então, o nosso gabarito é a letra C mesmo na questão de número 8. Vamos para a nona. Nona questão nos diz o seguinte, outra questãozinha de boa utilização de conectivos, ó. O Ministério Público do Rio começou a utilizar nesta semana uma nova ferramenta de inteligência artificial para, você já viu comigo, conectivos são muito importantes. Cara, e o que o tal do para cai é brincadeira. Aqui é o examinador fazendo um coração para você, ó, meu filho, minha filha, marque aí, seja feliz. O que é que o para indica, meu lindo, minha linda? Ele indica finalidade. Finalidade. Para, com o intuito de, com o fito de, com a finalidade de, buscando algo. Veja, eu tenho a ideia de finalidade. A letra A já traz, ó, bonitinha para você. Finalidade é o nosso gabarito. Comparação, tal qual, como, certo? Tal qual, como, do mesmo modo que. São ideias comparativas, beleza? Conformidade. Consoante, conforme, segundo, de acordo. Consequência. Principal. Tão que. Tanto que. Certo? Tão que e tanto que. E a carga semântica da consequência está no quezinho. Ok? Principal para a prova. Tranquilo? Show. Por exemplo, ele estuda tanto que domina o conteúdo. Ele estuda tanto que domina o conteúdo. Tanto que. Estudar tanto.
Causa. E gera algo. Consequência. Dominar o conteúdo. Ou gabarito da nona, portanto, letra A. Vamos para a nossa última questão, questãozinha de número 10, que vai nos dizer o seguinte, ó. Bem, o robô vai trabalhar na análise de registros de candidatura. As duas palavras em destaque são classificadas respectivamente como, ele colocou análise e registros. Vamos papirar aqui? Bora. Vou fazer o seguinte, aqui eu vou fazer um recorte e nós vamos trabalhar com o lado de cada nossa lousa. Vem cá. Você precisa se lembrar de que na morfologia nós temos termos que são o grupo dos nomes, ou seja, termos nominais, nomes. Temos os grupos dos chamados verbos. Temos os grupos que nós podemos chamar de conectivos. Conectivos, ok? Ok. E temos os grupos que nós podemos atribuir aqui como sendo o grupo da interjeição, mas no momento oportuno trataremos acerca disso. Vem cá. No grupo dos nomes, eu tenho o chamado substantivo. Substantivo. Olha aqui comigo, presta atenção. O substantivo está aqui. O substantivo é o termo nuclear do grupo dos nomes. Periférico ao substantivo, ou seja, ao redor do substantivo, eu tenho 4 classes. Uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Olha aqui. Periférico a este nosso querido substantivo, eu vou ter a figura de um artigo dentro do grupo dos nomes. De um pronome, de um numeral, e por fim de um adjetivo. Certo? Tranquilo. Tá? Fazer o papiro bonitinho aqui para você. Ó. Vou pegar outra coisinha aqui para deixar bonito. Show! Artigo, pronome, numeral e adjetivo. Show de bola. Estes são os grupos dos nomes. É por isso, por exemplo, que quando você fala a menina, bonita ou bonita, se você fizer a substituição do termo menina, que é o substantivo, o artigo que acompanha o substantivo e o adjetivo que acompanha este termo, ou seja, substantivo, eles irão mudar. Se você colocar o menino, olha, veja, se eu colocar menino, você não pode utilizar a menino bonita. A menino bonita. Não. O que vai acontecer? O artigo vai ter que concordar e o adjetivo também. Ou seja, o artigo passa a ser o e o adjetivo passa a ser o bonito. Percebeu? Sim. Tudo isso está atrelado e daí surge a relação de concordância nominal. No grupo dos verbos, você precisa guardar que nós temos 2 classificações. Eu tenho o verbo mais o advérbio. Ok? Ok. No grupo dos conectivos, eu tenho as conjunções, mais a preposição. E por fim, num grupo em isolado, um grupo à parte, que você pode chamar o grupo das interjeições, você vai ter a nossa querida interjeição. Show de bola? Show. Basicamente, estas são as classes gramaticais. Veja, você acabou de revisar todas comigo. Substantivo, artigo, pronome, numeral e adjetivo. No grupo dos nomes, você possui 5 tipos. Verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Aqui, você tem mais 2 e 1. Somando, você tem o que seu edital chama de 10 classes de palavras.
de palavras. O 10 classes gramaticais, 10 classes morfológicas ou classes gramaticais. Tranquilo? Show! Nesta questão, ele pede a identificação. É necessário, primeiramente, que você conheça cada um dos termos. Substantivo, nomeia ser. Adjetivo, acompanha o substantivo, definindo ou indefinindo. Pronome, substitui ou acompanha o substantivo. Numeral, quantifica o substantivo. Adjetivo, caracteriza o substantivo. Verbo, indicação, estado ou fenômeno natural. Advérbio, modifica verbo. Adjetivo ou outro advérbio, indicando tempo, modo, formação. Conectivo, conjunção e preposição. As conjunções, elas ligam orações ou sentenças de mesmo valor. Preposição é um termo que liga dois termos, fazendo com que o segundo indique algo acerca do primeiro. E interjeição nada mais é do que um barulho sintático, certo? Tranquilo? Por exemplo, olá, oi, é um valor interjetivo. Ok, dentro do nosso texto, analisando aqui o que nós temos, nós vamos analisar a passagem. O robô vai trabalhar na análise. Veja, aqui eu tenho a, artigo, e eu tenho em, preposição. Análise só pode ser o substantivo. De registros, são os registros. São registros, eu tenho o substantivo. Então veja que o que eu tenho são dois substantivos, até porque, olha aqui, ó, o desenho. Até porque eu poderia colocar um o antecedendo a análise dos registros. Compreende? Olha o artigo acompanhando o substantivo, ok? Tranquilo demais. Então, nessa sentença eu tenho dois substantivos. Gabarito letra D de Deus no controle para a questãozinha de número 10. Show de bola? Massa demais, show de bola demais na questão de número 10. Volta para mim. Tranquilidade demais, né? Tranquilidade demais. Ó, seguinte, Marcelo, visualizei, resolvi todas as questões, acertei aqui as 10, parabéns. Marcelo, errei 2, não tem problema. Marcelo, errei 3, não tem problema. Marcelo, errei 5, não tem problema. Até o dia da sua prova, você pode errar. No dia da sua prova é que você não pode, certo? Para que você não cometa este erro, se você ainda não possui um material de base para este edital, eu deixo aqui abaixo a nossa central de especialistas em concurso. O que é que você vai fazer? Você vai escanear o QR Code que aqui está. Você vai falar com um dos nossos colegas, respectivos números que estão aparecendo aqui abaixo. Eles irão te ajudar na melhor escolha, no seu melhor processo, para que você tenha uma boa desenvoltura até a data da sua prova. Ainda dá tempo. Você viu que as questões aqui elas são de boas. Você tem um conhecimento a respeito do assunto, saber aplicá-lo na hora que ele te cobra. Ponto. Morreu Maria Preá. E eu garanto a você, garanto, que se você fizer uma boa preparação até a data da sua prova, não tem erro, não tem erro. Você vai conseguir sim fazer uma ótima prova. Uma ótima prova. Sua banca é daquelas que se você se prepara, você consegue fazer as 10 questões, resolver as 10 questões, enfim, de maneira fácil, certo? Aqui foram 10. Você consegue, né, ter a desenvoltura, você vai, ó, de boa, tira de letra, ok? Mas para isso, você precisa ter uma boa preparação. Marcelo, e nesta preparação voltada para a Polícia Militar de Sergipe, da tribo, ao que eu vou ter acesso? Veja, o nosso método, ele já é, sim, no mercado, 100% massificado pelos alunos, já é conhecido. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí para o seu colega que utiliza o curso aqui da tribo, o que ele vai falar? Ele só vai falar pontos positivos. Nós temos, durante, né, o nosso processo de realização de preparações, lives ou aulas direcionadas para a sua preparação. Lives exclusivas por meio de links, né, para que você que é nosso aluno lá na nossa plataforma. Temos aulas ao vivo, como é o caso desta aqui diretamente do YouTube. E temos também a resolução de questões comentadas do professor. Então veja, você vai ter acesso na nossa plataforma a um guia de consulta rápida, a flashcards direcionados para a sua preparação. Você vai ter acesso a um plano de estudos voltado, pensado em você, com o PRD, peso, recorrência, dificuldade, para que você conheça em quais disciplinas ou para quais disciplinas você vai investir ali o seu tempo. Tranquilo? Porque não adianta você pesar disciplinas de acordo com aquilo que você mais sabe. Se eu domino CRAS, por que eu vou investir 1 hora estudando CRAS se eu já domino CRAS? Não tem porquê.
Agora, se você não domina um determinado tópico, uma determinada lei específica, ou um determinado ponto da parte de língua portuguesa, você precisa dominá-lo. Como é que você faz isso? Através do PRD, tá certo? Então, todas essas acessões são acessões positivas e das quais você vai fazer usufruto ao adquirir o curso da tribo. Volto a frisar, método 100% validado pelos nossos alunos, é só você perguntar a qualquer um deles, tá bom? QR Code está na tela, nossos especialistas aqui em concursos também estão esperando por você, tá certo? Os números estão aqui, o QR Code está aparecendo na sua tela. Tranquilo demais? Tranquilo demais, tá bom? Tranquilo demais, tranquilo demais. Faz o seguinte, ó, faz o seguinte, opa, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim, show de bola. Seguinte, bom, assim chegamos ao fim de mais uma das nossas aulas. Eu agradeço a sua participação. Se você gostou, como eu já te pedi, né, cara, aqui abaixo, deixa aqui o seu comentário, manda aquele feedback, ou se você tem algo, uma sugestão ao professor, vá um pouco mais lento, professor, vá um pouco mais devagar nessa questão, professor, ficou faltando isso aqui, eu tive uma dúvida em relação, coloca aqui abaixo também no comentário, que obviamente tanto eu quanto o nosso time vai ler, tá certo? Um forte abraço no seu coração, vamos ter diversas outras oportunidades de nos encontrarmos até o dia da sua prova e eu tenho certeza que daqui para lá você vai evoluir ainda mais. Eu deixo um abraço no seu coração, fique com Deus e até mais. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!